Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma live com o objetivo de informar, de trazer para a população em geral os tratamentos disponíveis sobre labirintite, para zumbido. E hoje a gente vai falar de um tratamento muito específico que eu gosto muito, que chama reabilitação vestibular. Para isso eu trouxe um especialista nisso, que é o Dr. Luiz Carlos. Ele, até o arroba dele aqui no Instagram é muito legal, que é Doutor Labirintite, de tanto que ele ficou conhecido em relação a esse tratamento mesmo. Vou chamar ele aqui, mas eu quero lembrar vocês que a gente está vindo de uma sequência de lives, né, pessoal? Então a gente já falou de um sobre labirintite, o que é labirintite, quais que são os sintomas, se toda tontura é labirintite, como saber se eu tenho labirintite ou não. Depois eu falei dos tratamentos medicamentosos para labirintite, ou seja, dos remédios de labirintite. E hoje eu venho aqui falar para vocês sobre o tratamento não medicamentoso. Qual o tratamento além dos remédios que tem? Então, deixa eu chamar o doutor Luiz, só um minutinho que eu vou convidar ele aqui. Olá, Oi, tudo Luiz, bem, tudo doutora? bem? Tudo jóia? Eu, Boa noite, Joia, eu também. tudo bem. Estou vendo aqui, já tem paciente entrando na live aí, Marcela, seja bem-vinda. Prazer, obrigado Sejam pelo todos muito convite. bem-vindos. Obrigado pelo convite aí, tá? De falar desse tema aí que a gente gosta muito, né? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, porque várias vezes que eu indico essa reabilitação vestibular, os pacientes ficam assim: nossa, mas como será que é isso? É uma fisioterapia comum? Como é que eu vou saber? E aí, a gente falando disso agora, eles vão ter aonde consultar e já vão chegar para você já com alguma informação, já sabendo o que eles vão esperar. Isso é tanto, eu te falo que isso é tanto novo. Em Juiz de Fora, por exemplo, né? Porque não tinha esse tratamento. Tem 15 anos que eu trabalho com isso e quando eu comecei não tinha quem fazia esse tipo de intervenção com os pacientes que sofriam de tontura, vertigem e desequilíbrio. Mas vai ser legal. Vamos lá que a gente vai, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Tem bastante coisa. Realmente é uma área vou falar da otorrino, né? Falando, né, da minha área, que está crescendo bastante, cada dia chega tratamentos novos e que está tendo uma popularidade maior, né? Na última live, eu não sei se você estava na hora que eu falei, que eu vi uma pesquisa de 2012 de São Paulo falando que 40% mais ou menos da população tinha tontura. Então é muita coisa. E 8% do geral, se eu não me engano, tinha doença do labirinto mesmo. Então, nós estamos falando de uma população bem grande, então, por isso a importância da gente falar desse tema, né? Inclusive, você falou de São Paulo. São Paulo tem um grande pesquisador que é o Fernando Ganassa. Não sei se você ouviu falar nele. Sim, Então, claro. ele dispõe de vários estudos interessantes que as alterações do labirinto e as tonturas, vertigem, deixam sequelas, muitas vezes, posturais, né? E, às vezes, o Uhum. paciente tem uma consequência hoje até estrutural, né? Musculoesquelética, devido a alguma alteração que possível originou lá em relação, em detrimento ao labirinto. Então, ele tem vários estudos. Ele, sendo otorrino, estuda a questão musculoesquelética, eu acho muito interessante. Então, vamos Muito lá, interessante o apresentando muito. trabalho dele, conheço. Bacana. Isso aí tem várias publicações, vários livros dele, é uma referência mesmo na área. Para a gente começar, Luísa, falando do tema, eu queria citar dois casos, são casos meus. Eu divido com você, que é o mais recente, mas Sim. só para as pessoas entenderem assim do que a gente está falando. Então, o primeiro foi um paciente que eu atendi, deve ter umas 2 semanas, foi até um atendimento domiciliar. A paciente estava, ela era uma sexta-feira, ela chegou em casa, começou a ter uma tontura e deitou do lado direito. Eu fui atender ela na outra quarta-feira, gente. Desde sexta até quarta-feira, ela estava deitada do lado direito, ela não conseguia mexer a cabeça para o lado esquerdo. Imagina o que é uma pessoa ativa, ela é até idosa, mas super ativa, independente, e de repente ela não sai da cama.
E, pra você ter ideia, a gente foi lá atender essa paciente. Ela não tinha condição nem de ir no consultório. E aí eu cheguei lá, fiz a minha avaliação e era aquela VPPB, que é a labirintite dos cristais. Reposicionei essa paciente, fiz as manobras e ela, na hora, eu já coloquei ela sentadinha. Já ficou, ó, super feliz. Aí eu vi que ela já começou a conseguir mexer a cabeça, conseguiu sentar, levantar. Aí eu vi que ela já estava um pouquinho mais confiante, coloquei ela para andar do sofá até a cama, da cama até o sofá. Gente, isso foi uma sessão. Você imagina o que que a paciente não saiu de lá falando. Adorou e Com realmente certeza. deu aquela impressão que tirou com a mão, né? É Uhum. claro que o trabalho dela não terminou aí. Esse foi o trabalho que eu fiz na hora. E agora ela está com o doutor Luiz mantendo essa reabilitação. Ela tem outras questões a serem tratadas também. Não era só a questão dos cristais, né? Sim. Ela vai até procurar aí o tratamento. Acho que ligou para marcar essa semana. A gente vai estar dando uma olhada nessa Uhum. paciente. Você falou que é Ela está fazendo interessante. exames ainda. Essa semana chegou um paciente aqui que ele vem de Três Rios. Aí lá em Três Rios Hum. eu sou conhecido como Mister M. Por conta. Ah, é? Acho que você está sem som, Luiz. Voltou. É porque tocou aqui o telefone. Então tem pessoas que parece que você realmente tira com a mão quando você é um caso puramente de uma VPPB, né? Você realiza a Uhum. manobra correta para esse paciente. É como se realmente tivesse tirado com a mão, né? A gente consegue, sendo um processo mecânico, a gente consegue mecanicamente dar um alívio para esse paciente. Então isso é muito bacana e é efetivo, né? É. Então, lá E a dentro gente, precisa. é, esse caso é um caso que melhorou mais rápido. O outro caso que eu quero falar não foi você que me ajudou, não. É uma paciente que foi no auge da pandemia, ali no lockdown. Foi naquela época que a gente estava todo mundo em casa, a gente não saía para nada, e no supermercado era uma confusão, porque a gente tinha que lavar tudo. E nessa época, ela teve um episódio de labirintite, um episódio de tontura. Também me chamou para ir na casa dela. Ela estava vomitando muito e com muita tontura. O caso dela era de tontura postural perceptual persistente. Basicamente, só para o pessoal se situar, ela tinha tido uma tontura anterior e depois disso ela ficou com uma insegurança muito grande. Então ela não saía de casa sozinha, ela deixou de dirigir. Também era idosa, mas independente também. Aí ela foi aos poucos deixando de sair sozinha, não dirigia, só saía com o marido, com os filhos, nunca saía sozinha. E no auge da pandemia ficou muito em casa, não fazia, assim, aí é que ela não ia para a esquina mesmo. Então ela deu uma piorada ao ponto de chegar nessa crise de labirintite. E aí a gente começou a reabilitação dela precocemente, assim, menos 3 dias depois ela já estava começando a reabilitação, Luiz. Uhum. Vou te falar que assim, aos pouquinhos, daí a pouco, quando eu assustei, ela estava dirigindo, chegou dirigindo sozinha no consultório, sabe, Luiz? Então, assim, foi uma questão, para mim foi aos poucos, né? Assim, em questão de 2, 3 meses ela estava dirigindo. Por quê? A pessoa que fez a reabilitação dela, que é a Sérgia, que eu gosto muito também, outra pessoa de confiança, ela foi tratando muito a segurança do paciente, dela, dessa paciente, e os exercícios de equilíbrio, principalmente movimentação de cabeça, baixar e levantar. Ela recuperou tanto que, assim, ela era outra pessoa, ela não dependia de mais ninguém. Ela ia no mercado sozinha, ela viajou para o Rio de Janeiro, coisa que no lockdown era, né, gente? Era uma extravagância. Ela viajou com o marido, e ela passou a ser completamente independente. Então, esse caso é um caso que demorou um pouquinho mais, uns 3 meses. Claro que, né, teve uma terapia psicológica junto, mas assim, a melhora que a gente vê é realmente animador. Então, por isso que a gente indica tanto esse tratamento. Tem um questionário, ele foi trazido do inglês para o português, que é o handicap. Ele é Isso. interessante demais, porque ele avalia justamente as intercorrências, a interferência da tontura no paciente, desde o aspecto Uhum, físico, psíquico e funcional, né? E a gente uhum, observa que tem vários estudos mostrando, utilizando esse instrumento,
é que a gente tem muita repercussão positiva no paciente, desde o paciente crônico até o paciente com as VPPBs, que é praticamente 100% na recuperação desse paciente. É muito interessante. Você falou da Sérgia. A Sérgia é grande pessoa, grande profissional na cidade também. Uhum. Grande abraço aí, se ela estiver ouvindo a live. Ah, Pois você é, falou... Pode falar. eu sempre falo, né, que para a gente tratar essa área de tontura, de labirintite, de zumbido também, a gente precisa ter um time, né? Então a gente precisa ter algumas pessoas que a gente confia e que a gente pode mandar de olho fechado, né? Não é à toa que eu chamei você para vir, porque quando o paciente vem, eu sei que eu posso conversar com você à vontade, a gente troca bastante ideia e sei que ele tá bem amparado. Eu posso fechar meus olhos que vai dar tudo certo. Obrigado. Você falou a respeito da tontura perceptual, que a gente nota em consultório. A tontura perceptual, só para o pessoal entender um pouquinho como surgiu até essa nomenclatura, né? Que é a TPPP, porque às vezes as pessoas confundem com VPPB, né? A tontura perceptual é uma tontura que ela começou na Inglaterra, foram vários estudos, vários países tinham uma diretriz dessa tontura, de uma descrição diferente, né? Ela foi conhecida como vertigem fóbica, com Teve vertigem vários nomes até chegar perceptual. nesse nome. Em 2017, ela na Sociedade Barani, ela foi feita a conferência dela e se tornou a tontura perceptual postural persistente. O tratamento dessa tontura e os gatilhos para essa tontura acontecer muitas vezes são patologias que são até maltratadas, mal diagnosticadas no passado, né? Crônicas, são bem crônicas. É importante as pessoas também saberem a respeito disso. E nesse momento, o tratamento dessa tontura perceptual, que ela evolui, né? Ela pode ter começado com alguma doença do labirinto lá atrás, que não foi bem Ela evolui de diagnosticada. alguma doença anterior que não foi tratada. Isso. E aí, esse paciente, por não ser orientado, né? Hoje chegou um paciente no meu consultório aqui, por exemplo, que já está nesse quadro de tontura perceptual e tomando medicamentos, tomou numa consulta que fez lá atrás com um profissional. E esse paciente vai Uhum. evoluindo, porque de uma forma errada está tomando medicamento. Hoje, por exemplo, ele não precisa tomar um medicamento mais para o labirinto, ele tem que tomar os recaptadores de serotonina, que são antidepressivos, né? Que o tratamento E ansiolíticos, isso mesmo. a tontura perceptual ela é tratada assim. E fazer a reabilitação juntamente com a terapia comportamental. É a tríade que vai ajudar esse indivíduo a melhorar o seu quadro de sofrimento, né? Então, é gostoso, é interessante a gente poder explicar isso aqui um pouco para as pessoas, porque quando se fala de tontura e vertigem, são vários caminhos, várias possibilidades, né? E estreitar esse caminho para o paciente já faz parte aí do processo terapêutico. Você falou da tríade, né? Então, é a reabilitação vestibular, a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia com psicólogo, e a medicação, A gente, no geral, medicação. antidepressivos, né? Uhum. Extremamente importante, mas que resolve bastante, né? Não é porque tratou mal numa época aí que não tem mais tratamento. Pelo Pois é, contrário, tem tratamento sim. sim. E vamos falar então, Luiz, sobre essa reabilitação vestibular. Primeira pergunta que eu tenho para você é qual que é o objetivo dessa reabilitação? Por que a gente faz esse tratamento? Sim. O objetivo primário da reabilitação vestibular é fazer com que o indivíduo possa se relacionar com o meio ambiente sem desconforto, tá? Para isso, nós vamos utilizar das ferramentas que o próprio sistema nervoso central nos dá, que é a capacidade de novas conexões, né? O nosso corpo ele tem essa capacidade. A gente pode perceber, através de um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, um paciente que tem uma alteração visual, um deficiente visual, ele é capaz de descer o calçadão aqui em nossa cidade, ele entra numa galeria, entra numa loja, né? Ele não está contando quantos passos ele está dando para chegar até ali. Mas essa Uhum. percepção espacial que esse indivíduo tem hoje, apesar de não ter visão, é dada por quê? Porque o corpo dele foi se ajustando, ele foi lançando mão de novos aparelhos, no caso o labirinto, que é um principal, no caso também da propriocepção, para que ele se reorganize no meio. Ou seja, com esse exemplo eu quero citar essa capacidade que o nosso corpo tem de fazer novas conexões, novos ajustes, adaptação, habituação. É o que a gente vai tratar esses pacientes, né? Buscando essa habituação e substituição, no caso esse que eu acabei de citar. E, Ou seja, a gente vai melhorar o sintoma de tontura do paciente através dos mecanismos do próprio corpo sim, tem de melhorar.
Ou seja, a gente vai treinar o nosso equilíbrio para reestabelecer o equilíbrio, né? Sim, o que é mais interessante aqui a gente deixar bem claro, né? Quando o paciente se apresenta com tontura, tá? O primeiro processo é esclarecer qual é o tipo de tontura, né? Porque um paciente pode chegar para mim e falar assim, Luiz, eu tenho a sensação de cabeça oca, vazia, pesada, eu tenho a sensação de rotação, né? Que aí no caso são as vertigens, né? O paciente pode sentir que ele roda ou que as coisas estão em torno dele estão rodando, tá? São duas características, objetivo e subjetivo da vertigem. Então, a gente trilhar qual que é o tipo de tontura para esse paciente é a primeira coisa importante, né? A gente ir através de uma análise clínica, uma análise avaliando as disfunções, né? Que a gente fala até na fisioterapia, que é a classificação internacional de funcionalidade, né? A medicina tem o CID, a fisioterapia tem a classificação internacional de funcionalidade. Então, nós vamos buscar desde a disfunção de uma célula até a disfunção do paciente caminhar, ter a dificuldade de caminhar. Então, a gente busca desde a da origem primária ali, né? Então, nesse momento, a gente vai fazer o quê? A gente vai trilhar esse processo mesmo. O que é a tontura do paciente? Ponto. E depois nós vamos fazer um rastreio para saber o quê? O labirinto, ele nos dá conexões importantes para o corpo, que seria a estabilização da visão durante o movimento, tá? É o que o paciente tem dificuldade muitas vezes quando ele faz um movimento de cabeça, ele evita fazer isso. Esse evitar o movimento de cabeça, automaticamente, se esse paciente não passou por um tratamento ou já entrou no quadro de cronicidade, esse paciente pode, por consequência, desenvolver alterações musculoesqueléticas. Quais são essas? Alterações na cervical, tá? Aquele paciente que não vira a cabeça rápido, ele já vira o tronco, tá? E daí a gente tem que ter expertise para a gente poder analisar esse sentido, tá? E poder tratar. E entender também, dentro do processo de tontura, de vertigem, aquele paciente que possa estar desenvolvendo o quê? Uma adaptação. Por exemplo, eu tenho um paciente que teve um acometimento do labirinto e ele passou a utilizar mais da visão e da propriocepção. Ou seja, esse paciente pode ter se tornado uma pessoa visuodependente. O que é isso? É um paciente que depende da visão mais que o labirinto para que ele consiga se relacionar com o meio ambiente. Então, no processo terapêutico, a gente vai ter que ter essa visão. É saber discriminar qual porta de entrada está defeituosa nesse paciente. Aonde que eu vou mexer? E como eu vou mexer? Antigamente a gente via muitas pessoas prescrever para tratar tontura movimento de cabeça somente. É claro que o movimento de cabeça é importante, mas eu tenho que saber, além do movimento de cabeça, estimular o reflexo. Eu tenho que saber em qual que é a frequência de movimento, qual a frequência e velocidade que o labirinto ele trabalha. Quando que eu discrimino a função do labirinto, da visão e da propriocepção? Então, cada paciente pode estar se apresentando de um jeito. E a gente tem que entender qual que é a forma que está se apresentando para a gente poder, aí sim, começar o processo de estimulação. Não somente fazer exercício com o de cabeça, né? Isso aí já foi... Tinha até um protocolo que... É um protocolo que há muito tempo, Carlton Cookson, né, um fisioterapeuta e neurologista lá atrás, na década de 40, descreve esse protocolo de movimento de cabeça para tratar as tonturas, mas a gente sabe hoje, né, devido ao crescimento e aos estudos que vem avançando ao longo do tempo, ao longo dos anos, na otoneurologia, né, da otologia, que não somente esses exercícios seriam o tratamento, mas sim essa expertise em detectar qual porta de entrada realmente está defeituosa. Você falou uma coisa muito interessante, porque a gente está falando aqui para paciente, né? E Sim. muitos pacientes já foram, principalmente médicos, gente, não estou falando mal de otorrino, mas por favor, já Sim. foi muito otorrino que mandou ele tratar como? Com uma folhinha de exercício, com os desenhinhos igualzinho para todo mundo para fazer em casa e achou que aquilo ali ia melhorar. Gente, isso vem dos primórdios da otorrino, da otoneurologia, em que esses foram os primeiros exercícios que esse especialista fez e desenvolveu um protocolo. As coisas a gente sempre vai melhorando bastante e é o que o Luiz falou. O paciente vai chegar para o Luiz, ele vai avaliar o que está funcionando bem, o que não está funcionando bem e vai passar os exercícios de acordo com o que não está funcionando bem para cada paciente. Então, hoje não existe um protocolo que é melhor. Hoje é individualizado, é realmente de sintoma para sintoma.
Nesses 15 anos de tratamento, de vivência com paciente com tontura, eu desenvolvi uma técnica que eu faço em consultório, tá? Não peço ninguém para replicar, porque é uma coisa minha, não foi aplicada no caso, aí, um terapeuta, Estudos. não foi replicada Uhum. em grandes pessoas, mas é uma escala analógica de tontura, tá? Que quando o paciente está na minha frente, ele está falando as condições dele ali e logo a mente, isso na minha cabeça está eu estou esclarecendo na minha cabeça qual que é o nicho de atuação que eu vou ter que fazer intervenção. Então, nesse caso, eu tenho um paciente que ele chega numa fase, nessa escala analógica, eu divido o paciente em tontura grave, tontura Hum. moderada e tontura leve, para que eu dê alta Uhum. dos pacientes. Então, nas anamneses que eu faço, eu tenho essa diretriz para saber. Então, cada passo desse, quando o paciente chega com tontura grave, e dependendo de qual que é o sítio, né, onde está a origem dessa tontura, eu tenho já uma triagem para poder estimular. Mas não uma coisa protocolada. Essa base de entender se a tontura é grave, leve, moderada, é claro que cada um tem uma sensação diferente, né? Quando a gente está Uhum. dando curso até para alunos, a gente fala o seguinte, olha, o paciente pode interpretar a tontura de uma forma bem tranquila, para outros, uma tontura que é quase nada é a morte, né? Então, Catastrófica. cada um tem sua interpretação. No entanto, o que a gente faz? A gente trilha esse paciente, a gente, dentro do nosso conhecimento, nossa expertise clínica, a gente enquadra esse paciente no que a gente está vendo real a partir dos nossos testes em consultório, tá? E aí a gente vai evoluir nesse paciente de acordo com essa escala analógica de tontura que a gente protocola aqui dentro do consultório. Não digo assim, não é para ninguém replicar isso, porque é uma coisa que não tem em estudo com grande número de pessoas, mas é uma forma da gente poder manter uma triagem no tratamento, desde a entrada e até a saída do paciente dentro do consultório. Essa escala é parecida com aquela escala que a gente usa para dor, que a É gente a adapta EVA, para zumbido, é isso, ela é mesmo, a né? EVA, né? Que é a escala visual analógica de dor, né? Só porque o Uhum. paciente entender, é como se eu chegasse o paciente e perguntar, sua dor de 0 a 10 hoje é quanto? Ele falar para mim, olha, minha dor hoje é 10, tá? Então eu sei que essa dor para ele é muito desconfortável. E à medida que a gente Uhum. vai realizando a terapia, a gente vai vendo esse número decrescer. Ora, se Sim. esse número não está decrescendo, eu tenho que reaver a minha avaliação para saber que eu tenho que mudar algum parâmetro de intervenção, tá? Tá Então, na hora de mudar. ela serve tanto para a gente quantificar para o paciente que ele está melhorando e como também para nós em detrimento ao nosso tratamento. Uhum. Eu gosto bastante dessas. Você citou também handicap, porque o paciente, com isso, ele percebe o tanto que ele está melhorando. E isso é um estímulo, né? Perceber o tanto que está melhorando é um estímulo. Fazer ele continuar e terminar de melhorar, né? Agora, a coisa mais interessante desse processo de paciente melhorar é a explicação para esse paciente, né? Hum. Não tão raro a gente percebe pacientes que passou por vários tratamentos, né? E não foi explicado o que está acontecendo. Às vezes eu fico é comum demais o paciente se emocionar na nossa frente e a gente também fica emocionado, porque nesse momento a gente percebe que está entrando dentro de um vamos supor, de um buraco, né? E dando a mão para esse paciente para tirar ele de lá. Quando ele compreende o que está Uhum. acontecendo com ele. Porque o problema que você citou agora há pouco, esse paciente muitas vezes fica à mercê do medicamento sem ter sido feito uma boa trilhagem, uma boa anamnese desse paciente. E Uhum. agora há pouco, eu estou de jaleco ainda porque eu estou no consultório ainda, que eu acabei de entender agora há pouco. Mas agora há pouco chega um paciente que diz, olha, eu tomei essa medicação há muito tempo. E como eu voltei a sentir, eu peguei a mesma receita e comprei. Falei assim, agora então. Aí eu expliquei para ele todo o processo, ele entendeu qual que é o pecado dele em replicar uma medicação que foi dada em determinado momento, né? E eu falo com ele, Uhum. olha, agora não é momento de tomar essa medicação, porque isso aqui está te prejudicando, tá? A sua tontura lá Uhum. foi essa, naquela condição que você trilhou bem para a gente. Hoje a condição sua é essa. Então, esse momento agora não é o medicamento, né? Então, Uhum. isso é interessante, essa mão que a gente dá para o paciente aí, no momento que a gente vai acolher ele.
Mas vamos lá, senão eu Então, vou falando muito. a doutora Cris também colocou aqui que o paciente bem informado adere mais ao tratamento, compreende o processo, realmente é fundamental. Então, a informação, você deixou muito bem, é muito importante para o paciente começar o tratamento, para ele entender que aquele é o melhor tratamento para ele. Sim, Lá no, na live de remédio, eu falei muito assim, que o remédio ele é importante, mas tem momentos que ele atrapalha. sim. Então, não é para ser usado em automedicação e não é para ser usado em qualquer momento, não. Tem que ter critério para indicar a medicação certinha para o paciente, né? Bom, então vamos voltar para o nosso roteiro, Luiz, Vamos e lá. eu queria que você falasse dos fundamentos, quais são as bases para a gente tratar, para a gente fazer essa reabilitação vestibular. Você começou a falar para a gente, continua falando, por favor. Então, eu tinha citado na questão, né, que a gente vai... o nosso sistema nervocentral tem um processo chamado neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de fazer novas conexões. Um exemplo para as pessoas entenderem. É como se eu tivesse uma ponte para atravessar de uma cidade para outra, tá? De repente, essa ponte quebra, tá ok? E aí chega eu lá e vou falar assim, olha, mas você pode atravessar de barco agora até que a ponte se conecte novamente, tá? A gente pode atravessar de avião, tá ok? Então, são outras possibilidades que o próprio sentido, que o próprio sistema central nos dá para a gente poder ter o objetivo alcançado. O objetivo alcançado aí no caso da ponte era a pessoa chegar do outro lado, tá ok? Isso. Então, nesse momento, eu tento explicar o que seria a neuroplasticidade, tá bom? E dentro dessa neuroplasticidade, nós vamos utilizar o quê? Processos de habituação, tá? Habituação o paciente, a gente tem que dar essa informação ao paciente e encorajá-lo aqui. Nós vamos fazer exercícios que possam provocar os sintomas. A repetitividade desse exercício é que vai fazer com que o seu sistema habitue e o desconforto para você seja menor, tá? Eu digo para o paciente, eu cito assim, olha, é como se eu batesse o estímulo em sua mão aqui, ó, com 2 quilos. Na milésima vez que eu bater esse estímulo com 2 quilos, vai parecer 200 gramas, até 2 gramas, até você não sentir mais, tá? Então, eu estou acomodando, habituando essas informações, tá? Substituição. É um paciente que, por exemplo, teve uma alteração vestibular, tá? Vamos pensar que o paciente tem alteração vestibular aí, uma alteração unilateral, que seja não temporária, mas seja permanente, né? Então, esse Por exemplo, ele teve paciente... uma infecção muito forte de ouvido e aí perdeu a função de equilíbrio do ouvido. Pois é. Então, tendo uma alteração assim, alguns medicamentos podem causar isso, né? A gente tem É, medicamento que às vezes é utilizado aí para processos infecciosos e lesa o ouvido interno, né? Nós sabemos de alguns aí. A gentamicina, por exemplo, é um deles, né? Então, antibiótico. esse paciente pode ter uma lesão completa do labirinto, muitas vezes, e a gente vai ter que fazer o quê? Uma substituição. Aquele labirinto, um labirinto, a gente fala muito, que é o seguinte, é melhor um labirinto não funcionante do que ele funcionando meia boca. Por quê? É, Porque o sistema nervoso central ele vai ajudar, se ele não está funcionando, a adaptação vai ajudar esse sistema nervoso central a funcionar com um só. E esse paciente tem menos conforto se ele tiver lá um funcionando 100%, outro 20%, por exemplo. Tá? é o famoso muito ajuda quem não atrapalha, né? Não, Luiz? É isso aí, muito ajuda que não atrapalha. Boa definição. Então, nesse processo, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse sistema, né? Habitua e substitui. Que esses processos, eles vão acontecer comumente, tá? Na realidade. Eles vão acontecer comumente. Só que a gente parte de princípio, premissas para a gente poder fazer essa estimulação. Tá bem? Para isso, a gente vai utilizar alguns recursos com o paciente, tá? Não somente aquela ideia de movimentar a cabeça, tá bem? Tem horas que a gente tem que fazer o EIFO presente, observar isso, utilizar desse EIFO, que seria o paciente ter a capacidade de estar numa partida de tênis ali, é como se eu pegasse, vocês estão assistindo aí agora, vocês fizessem um movimento acompanhando com os olhos e a cabeça o meu dedo, tá? Numa partida de tênis. Isso aqui é um princípio que eu vou utilizar para um paciente, muitas vezes, que ele está naquela fase aguda. Eu não faço dissociação utilizando o reflexo, seria movimento contrário à cabeça. Então, são vários recursos desse sentido, entendendo a neurofisiologia, como funciona o sistema, nós vamos utilizar para fazer o quê?
processo de habituação, substituição e adaptação. Ok? Essas são as bases. As bases que a Então, gente... você vai habituar, ou seja, você vai repetir o movimento até que aquilo não te cause nenhum mal-estar. Você vai substituir, você perdeu a função do labirinto, você passa a usar a visão, por exemplo, para ter, desculpa, para fazer o equilíbrio, e você vai adaptar o restinho de função do labirinto para ajudar a gente no equilíbrio também. Por isso que o tratamento ele é muito eficaz, até para aqueles pacientes que apresentam o que nós conhecemos muito aí, que qualquer lugar que você pergunta, a pessoa "Eu já senti isso", a cinetose, tá? Que é o Tontura paciente, quando viaja. o paciente que vai fazer uma viagem, por exemplo, se esse paciente vai dirigindo e fica bem. Se ele está de carona ao lado ou atrás, esse paciente se sente mal. Tá? Uhum. Então, eu tenho paciente que veio de outra cidade essa semana, de Cataguases, né, universidade. De Cataguases para tratar comigo aqui cinetose, tá bem? E ele já chegou lá e falou assim: Luiz, a minha chegada aqui já foi diferente. Porque ele veio, eu expliquei para ele, ele falou assim: olha, eu vim no maior desconforto. Para mim, tive que parar várias vezes, tomei remédio lá para náusea, né? E ele parou várias vezes. E já chegou lá diferente. Por quê? A gente vai utilizar desse processo, dessa habituação, dessa estimulação visual para poder ajudar esse paciente, né? Um paciente, por exemplo, olha só como que é importante, não é somente questão de movimentar a cabeça. Por que que o paciente, quando pega o volante para dirigir, ele fica bem? Porque nesse momento, ele está fazendo um ato consciente. Ele está ajudando a estabilizar a visão durante o movimento conscientemente. E o que é importante para isso a gente entender? Que quando a gente vai fazer a terapêutica com o paciente, não adianta, igual você citou muito bem, dar uma folha para esse paciente ficar fazendo movimento de cabeça lá sem ter aquele processo consciente ali, né? Então, nisso eu não reabilito o meu paciente, tá? Eu vou dizer que eu não vou ter alguma eficácia, tá? Em fazer movimento, Alguma vai tá? ter. Alguma vai ter, mas eu diminuo a possibilidade e as chances de eu melhorar esse paciente mais rápido e com maior eficácia, né? Então, para esse paciente, por exemplo, cinetose, a gente fala que esse paciente é visodependente, muitos deles se apresentam como dependentes visuais, né? Onde a gente vai fazer essa estimulação. E, pode falar. É isso mesmo. O dependente visual, gente, é aquela pessoa que não. Normalmente, a gente usa a visão no nosso equilíbrio, mas ela não é dominante. Normalmente, o labirinto é dominante em relação ao cérebro. Assim, o cérebro usa mais as funções que vêm do labirinto do que da visão. E o paciente que a visão é dependente, normalmente é porque ele já não está com o labirinto lá muito bom e ele passa a depender o tempo inteiro da visão. Então, assim, escureceu, fechou o olho, ele cai no chão. Sai tropeçando, é mais complicado. Sintomas de paciente visodependente. Entrou no supermercado, tudo enfileirado, aquelas luzes em cima, o paciente sente desconforto. Foi para o shopping. Entrar no shopping, tudo muito aberto. Por que que eles sentem mal no shopping? Voltou aí? Voltou. Por que que eles se sentem mal no shopping? Porque as paredes do shopping é muito espaçosa, muito distante, né? Se esse paciente estiver dentro de casa, no leito de sua casa, ele fica ali mais confortável, sem desconforto. Mas se ele for solto lá no shopping, gente passando para cá, para lá, as luzes do shopping e as paredes muito distantes, como ele depende da visão para ele se equilibrar, tá? Ele começa a ter desconforto nesse sentido, tá bem? Então, a isso nós chamamos de visodependente. Aquele paciente fala assim, olha, eu estou na viagem de carro, se eu abaixar para ler assim, começa a sentir desconforto. É um paciente que depende da visão para ele se orientar no meu ambiente, no espaço. E, além disso, na reabilitação, a gente trabalha também algumas outras funções, como, por exemplo, memória, como atenção. Explica melhor isso para a gente, Luiz. Sim, eu lembro que eu fiz um game com um paciente domiciliar, muito interessante. Eu coloquei uma caneta em cima de um boné, tá? E com uma luz jogando um laser na parede. E lá eu fiz um painel, eu tenho até essa coisa, depois eu posso mandar a foto. Eu fiz um painel para esse paciente, onde ele caminhava com a cabeça, passando por esse caminho que eu fiz o desenho para ele.
utilizando desse recurso, enquanto ele olha a linha lá, ele tenta passar sem esbarrar uma parede na outra. O que eu estou fazendo com isso? Qual que é o meu objetivo com isso? Numa fase mais avançada do paciente, é utilizar o processo consciente dele. Tá? Uhum. A consciência, o nosso equilíbrio, ele vem também da consciência. Eu utilizo muito um termo para falar dos nossos pacientes. Quando eu promovo um desequilíbrio para ele em consultório, eu falo, toma posse do seu corpo. Toma posse. Sim. Por quê? Porque muitas vezes o paciente fica entregue à tontura, entregue à vertigem, né? E eu chamo a atenção e olha, você tem condição de dominar isso. Por quê? Devido ao mal que ele está sofrendo, ao desconforto que traz, né? A gente entende isso, pelo tempo que a gente está nessa expertise, o paciente se entrega realmente. Eu falo assim, olha, você tem condição para isso. Ou seja, nesse momento eu trago ele à consciência, né? A consciência, a concentração, isso tudo vai ajudar no processo terapêutico. Bato mais uma vez na tecla. Por isso a gente falando que não questão de crítica, né? Mas em questão assim, olha, o que é importante para o paciente? Pegar um papel e ficar só fazendo movimento, muitas vezes, se não trabalhar essa questão da consciência para ele, a conscientização, esse paciente perde no tratamento, ok? E qual que é, assim, vamos falar, o consenso geral, assim, da população? Teve uma crise de tontura, você faz o quê? Deita e espera passar. E aí você fala exatamente o contrário para o paciente. Olha, eu vou te ensinar uma estratégia para na hora que vier essa tontura, ela não evoluir e você não entrar em crise. O primeiro conceito de geral, o paciente quer fechar os olhos, abra os seus olhos. Isso. Abra os olhos, é a primeira coisa, tá? E o pior para o paciente, você citou aí do seu paciente aí que é deitar para só de um lado. Eu tenho pacientes que eu comecei a tratar, um paciente até interessante, que ele tinha uma viagem para ir para o México na época, e que foi feita a avaliação dele de canal anterior e posterior, tá? Que são um canal de labirinto, e a descrição toda do problema que está acontecendo com ele é canal lateral. Só que ele passou por dois profissionais e fez canal anterior e posterior. Porque aí eu perguntei a família e o paciente, o que foi feito com ele? Só sobrou o que ele não fez. Só sobrou o que ele não fez. Eu falei assim, olha, mas o que ele fez? Fez isso e isso. Ah, tá. E eu, entendendo o que foi feito dentro do que estava escrito, eu retestei aquilo que ele tinha falado, mas eu fui naquilo que eu estava pensando em achar, que era o canal lateral. Então, o que eu quero dizer canal lateral? Canal lateral é quando o paciente fala, o meu problema é para o lado direito, eu não posso fazer esse tipo de movimento. Ele está selecionando um canal, uma informação para nós. Para nós que somos terapeutas e tem expertise, a gente vai ter uma dedução do que possa estar acontecendo para a gente poder aplicar os testes e achar o processo, né? E esses pacientes que muitas vezes falam, eu não posso virar para a direita ou para a esquerda, eles evitam esse movimento. E muitas vezes tem paciente que dorme para... Olha, eu só durmo de costas para minha esposa hoje porque eu não posso virar mais para aquele lado da cama. São falas de paciente em consultório. E aquele paciente evita o movimento de que desconforta ele e muitas vezes o paciente se torna inativo e não obstante trabalhando o lado que traz incômodo. E ao contrário, a gente vai propor a contradição para esse paciente, que é o quê? Trabalhar aquilo que é o desconforto dele, encorajá-lo e trazer ele à função novamente, né? Então, a inatividade é uma coisa errada para os pacientes com tontura, tá? E o mais importante que a gente fala aqui em consultório é isso. É o paciente que está inativo e dependendo de medicamento mais de tanto tempo, né? A gente sabe hoje nas descrições das diretrizes, os guidelines hoje para nós, eles vão mostrar para a gente que o tanto de tempo que esse paciente pode ou não estar tomando medicamento. E tem paciente que está tomando aí quantos anos de medicamento? E cada vez mais restrito a posição, ao movimento, ao seu leito e diminuindo as atividades de vida diária. Você citou isso muito bem um pouco que eu ouvi da sua live passada, quando falava de medicamento, que é a realidade que a gente encontra muitas vezes no consultório, né? Realmente, assim, antigamente, vamos lembrar, assim, na época que eu nem era médica ainda, o que o pessoal fazia? Dava uma tontura, pegava aquela caixa do remédio e usava, assim, 2, 3 meses. Depois, ele ia pensar no que ia fazer. Hoje é o contrário. E nesse meio, 2, 3 meses, ele ficava na cama sem fazer nada. Gente, isso é um pecado.
O nosso labirinto precisa de estímulo e precisa de movimentação. Então, hoje a gente dá remédio, dá. Quanto tempo? O mínimo possível. Isso, em geral, deve ser assim, gente, 7 dias. E quando que a gente começa o movimento? O mais rápido possível. A reabilitação vestibular hoje, se a gente puder começar na primeira semana, assim, é outro paciente. Ele melhora realmente muito, melhora demais e melhora muito rápido. Então, são mudanças de paradigmas que a gente tem, que a gente ainda, né, até cair na cultura popular, isso demora. Mas a gente vai mostrando para as pessoas e são mudanças que realmente mudaram o rumo da autoneurologia, o rumo dessa parte da medicina, né? Para isso a gente está estudando sempre, né? Cada vez mais. Uma das raízes que a gente deve sair muito, e eu falo isso com muito paciente, é aquela raiz, né? Tudo é labirintite. Né? Esse termo, não sei se você já Qualquer viu, sintoma por causa qualquer dela. tontura é labirintite. Por que a gente fala isso? Uhum, Nós podemos estar tratando de uma alteração séria, central, né? Que tem os uhum, mesmos sinais e sintomas, né? O que vai diferenciar de uma para outra é a expertise que um profissional for, mediante esse paciente, fazer através de avaliação clínica, né? Tem uma avaliação que a gente aplica em consultório, que muitas vezes hoje a gente se tornou profissional de primeiro contato, muitas vezes. O que acontece? O paciente chega na nossa clínica e com a tontura. Porque fulano indicou, tal, tal. Primeira coisa que a gente faz é o seguinte, aplicar o RINTS, né? Porque o RINTS é um protocolo de avaliação que a gente consegue determinar nas 72 horas iniciais, ele tem um peso maior do que uma ressonância magnética, o é, protocolo RINTS, né? Então a gente aplica o RINTS para poder fazer o quê? Uma avaliação desse paciente e entender se estamos tratando juntamente com a coleta de informações na anamnese, né? O histórico do paciente, né? Isso histórico inclui como que começou essa tontura, como que essa tontura é, a intensidade dela, como ela se dá, se tem alguma coisa que provoca, né? São todas as perguntas que faz o paciente. No entanto, esse RINTS, ele tem capacidade de nos dar informação. Se esse paciente tem uma lesão que é labiríntica mesmo, que está causando sudorese, vômito, desequilíbrio, né, rotação, ou se essa alteração que está causando isso, ela é central. Isso é importante demais. Isso com certeza, o crescimento dos estudos faz com que a gente cada vez menos negligencie esse tipo de avaliação que é importantíssimo, né? Não somente a é. gente trabalha com fisioterapia vestibular, com autoneurologia, mas para outros profissionais que possam na live também na fisioterapia, a saber aplicar protocolos que vai determinar se o paciente está com alteração central ou periférica, É. né? Isso aí, acho que todo mundo que frequenta ou que trabalha pronto-socorro já ouviu falar, gente. Nós estamos falando, para vocês terem uma ideia, para a gente conseguir diferenciar se é derrame, olha a diferença da gravidade de um derrame, em que tempo é ouro, 1 hora de começar o tratamento já faz uma diferença grande, ou se é uma doença do labirinto. E, assim, antes fazia uma tomografia, depois passou a fazer ressonância, e agora a gente descobriu testes simples que não precisa de nenhum equipamento, nada, só um profissional capacitado, que é melhor do que uma ressonância para falar se é um derrame ou não, se é só uma labirintite. Então, daí a importância do que você falou, da expertise do profissional mesmo. Eu começo a filosofar, tá? Porque são coisas que emocionam muita gente, porque eu tenho uma paixão grande de avaliar a visão, de entender essa questão do contexto do labirinto, do equilíbrio corporal. Os olhos, ele é a janela do labirinto do sistema nervoso central. Os olhos é a janela do nosso corpo. Então, nos olhos, se a gente tiver uma expertise de saber como que ele funciona, nós vamos entender as disfunções que possa estar apresentando para esse paciente. Então, através da via ocular, é importantíssimo a gente poder saber aplicar um teste e identificar, olha, esse paciente agora não é para mim trabalhar. Esse paciente agora, ele necessita de ser tratado por uma determinada especialidade, entende? Então, isso é importante demais, a gente poder colocar esse teste, né, à disposição na clínica para a gente poder avaliar esse paciente. Então, por isso a gente fala sempre, olha, a sua tontura de ontem não é a mesma de hoje. O medicamento que você tomou ontem não é o mesmo que você vai tomar hoje, né? Nem tudo é labirintite, né? Então, isso é importante demais. Por isso que a gente tem que estar sempre reiterando isso aos nossos pacientes, para que esses pacientes tenham uma melhor eficácia aí no seu tratamento.
Exatamente. E assim, você já falou vários, você já citou alguns exercícios que você já passou para os seus pacientes, mas eu queria assim, eu, Luiz, eu falo assim, ó, o meu paciente, eu vou te indicar lá para o Luiz, para ele fazer uma consulta com você e começar o tratamento. Então, assim, o que que ele espera quando ele chega lá no seu consultório? O que que vai acontecer? Me fala, como é que Esse é essa paciente, avaliação? Como é que é o esse, exercício? esse paciente vem pro meu consultório e vem pro parque, tá? Porque aqui ele vai brincar, ele vai se tratar brincando. Ai, Eu brinco, eu brinco muito porque é o seguinte, olha, tem pacientes que eu submeto eles à rotação nesse tratamento. Nem todos a gente vai rodar, tá? Mas como que eu vou estimular esse canal lateral? Esse canal lateral é o labirinto, tá? Eu tô falando do labirinto que tem canais assim. Esse nós estamos falando sobre ele agora, que a gente faz rotação de cabeça, por exemplo. É um dos tratamentos, tá? São vários que a gente pode possibilitar. Então, eu brinco com esse paciente porque é o seguinte, tem hora que a gente vai ter que rodar esse paciente, fazendo tanto esse paciente dissociar o movimento ocular do movimento cefálico, tanto fazendo a questão do EF, que é ele fazer o movimento juntamente com a cabeça e os olhos juntos. Então, depende da fase que esse paciente se encontra. Tem vários estímulos visuais que nós vamos trabalhar esse paciente como. Tem realidade virtual, né, que é como se fosse game mesmo. Tem hora que eu vou fazer esse paciente imerso. O que é o paciente imerso? É aquele paciente que está vivenciando, que está passando ali no questão do game, né? Na realidade virtual. Então, esse paciente é como se ele tivesse entregue àquela realidade ali, né? Propriamente dito. E tem trabalhos que vão fazer que o paciente não está imerso. Então, a gente chama de terapias imersivas, que o paciente está totalmente, ele não tem voluntariedade sobre o que está acontecendo com ele. Isso é muito importante, que eu vou melhorando a conexão dele viso-vestibular e sistema nervoso central. E tem hora que a gente faz trabalho não imersivo, onde o paciente controla o que está sendo passado à sua frente. Tá? Então, são algumas das terapêuticas que a gente vai fazer. Uma coisa muito importante que a gente faz, isso é de praxe, né? Não tão raro no consultório, é o paciente que muitas vezes foi submetido a tratamento, tá? Esse paciente não melhorou, o exame dele, o exame que ele faz, muitas vezes, não dá nada para esse paciente, e esse paciente ainda continua a falar, olha, eu estou com sensação de cabeça vazia, oca e cabeça pesada. É aquele paciente que apresenta alteração cervical. Fez a avaliação do labirinto e não achou nada. Fez a avaliação ocular, não achou nada. Mas esse paciente está com alteração de tontura e com a sensação, por quê? Ele alterou o que a gente chama de reflexo cérvico-ocular, tá? uhum, Vestíbulo cólico. E muitas vezes, quando a gente faz a limpeza da cervical desse paciente, avaliando qual que é o processo obstrutivo que tem ali, se existe, esse paciente fala assim, nossa, melhorei 100%. Só com uma intervenção, uhum. muitas vezes, entendeu? Então, é aquilo que eu falei, da gente tentar trilhar qual que é o reflexo que está alterado, qual que é a porta de entrada de informação que está alterada para a gente poder atuar com esse paciente. Essa queixa de tontura, quando mexe a cabeça, gente, isso pode ser. A gente tem que abrir nossa caixinha de N mágico nessa coisas, hora, N porque coisas. a gente pode ver várias coisas. É o que o Luiz falou, pode ser um paciente viso-dependente, pode ser um paciente com algum dos labirintos ou os dois labirintos que não funcionam bem, pode ser uma alteração cervical. E olha, principalmente paciente acima de 40 anos, a gente tem que dar uma atenção especial na parte cervical. Hoje, com o celular, todo mundo assim, talvez a partir dos 20, Luiz. Pois é. Talvez até mais cedo do que isso. E qualquer paciente com queixa de dor cervical, então, é que a gente tem que olhar mais ainda, porque é uma coisa extremamente comum. Fora as outras, né, igual você falou, da BPPB, que é a labirintite dos cristais, fora a enxaqueca vestibular, fora as outras doenças mais bem descritas, assim, específicas, né? E você falou de uma coisa, assim, muitos pacientes me perguntam, e eu acredito que eles devem te perguntar também. Luiz, eu tô com tontura. Eu ouvi falar que você é especialista disso, que você faz um tratamento muito legal sobre isso. E aí, eu vou direto em você, eu vou no médico antes, eu vou nos dois, o que que eu faço?
Tem, hoje, pô, a fisioterapia é porta de entrada de formação, de chegada de pacientes, né? Até pelo tempo que eu Uhum, estou trabalhando isso aqui em Juiz de Fora, então muitas pessoas me conhecem até pela descrição, doutor labirintite, né? É uhum. bem engraçado, as pessoas falam assim, ó, doutor labirintite, mas quando chega, ó, eu falo que labirintite não existe, a pessoa entra numa coisa agônica. Ou então você não existe. É hilário desde a hora que tenta até a hora que sai. Mas então o que acontece? Tem pacientes que chegam para a gente, que é o paciente que está clássico ali pelos testes que a gente faz, que a gente vai avaliar a disfunção, né? Primeiro que fique claro isso. A medicina avalia a doença, né? A gente avalia a disfunção que uma patologia está causando, né? Quem faz o Uhum, diagnóstico clínico é o médico. Quem faz o diagnóstico funcional é a fisioterapia. A problemática que a gente citou até agora é que muitos pacientes roda, não tem uma boa avaliação e se não é bem avaliado, não é bem tratado. E aí, por consequência, uhum, esse paciente cai na nossa mão daquela forma, onde não tem aquele diagnóstico preciso e a gente chegando aqui, por exemplo, é uma VPPB, é uma TPPP, e a gente vai indicar o que, olha, na TPPP o paciente chegando, eu identificando uma TPPP, por exemplo, a identificação dela tem critérios, né? A gente chama guidelines, são diagnóstico. guias de critério diagnóstico. Por exemplo, aquele paciente que sofre com a tontura mais de 3 meses, que ele diz para nós, olha, Luiz, eu tenho dias bons e dias ruins. É claro que eu vou estimular esse paciente a falar isso comigo. Né? É aquele Uhum, paciente que diz assim, olha, eu nunca caí, mas eu tenho medo de sofrer uma queda. Né? São uhum, características específicas, né? Juntando a anamnese, a gente fala, que esse paciente está sofrendo de uma tontura perceptual postural persistente. Né? E aí, a gente, na clínica, a gente fala assim, olha, o tratamento para essa tontura é o quê? É medicamentoso, ele é psicológico, né? Que é a terapia comportamental, porque esse paciente fica uhum, totalmente preso dentro dele. E eu já vou uhum, com a chave ali para começar a abrir ele, explicando o que está acontecendo e dando as chaves de tratamento. A fisioterapia vestibular, a reabilitação vestibular, nós temos que aplicar esse paciente juntamente com os recaptadores de serotonina, que é a questão medicamentosa, e também a terapia comportamental. Então, tem pacientes que chegam no consultório e estão com tontura. E observo, na avaliação desse paciente, eu observo que a tontura desse paciente, por exemplo, é uma alteração cardíaca, né? Então, esse paciente tem uhum, que ir para um cardiologista fazer o seu tratamento. Ou na descrição eu entendo ali que é um processo endocrinológico, né? As alterações metabólicas que podem estar acontecendo nesse paciente, e a gente indica profissionais. É uma alteração que está ali do ouvido. Opa, otorrino é o principal, primeiro processo para a gente poder avaliar, né? Então, por chegar na gente nessa questão de primeiro impacto, né? De primeiro assistência a muitos pacientes, a gente vai trilhar esse paciente para o caminho certo, né? Mas uhum, o maior tratamento, quando eu falo assim, olha, eu trato muito mais o paciente que eu indico certo do que aquele que eu ponho a mão muitas vezes, né? Porque se uhum, você, para você indicar, já passa do pressuposto que você tem uma primícia do que está acontecendo com o paciente. Para você ter essa primícia que está acontecendo, você tem que ter uma base científica muito grande para você poder fazer esse processo de triagem, né? Então, muitas vezes ele passa uhum. pela gente nesse processo. Sim, existem hospitais na Europa que já tem até um fisioterapeuta que ele é porta de hospital, né? É, Fazer tá no pronto-socorro. avaliação é funcional e clínica para trilhar esse paciente para um lugar, para o profissional adequado. É importante a gente falar que, independente de onde o paciente for primeiro, se ele vai no médico, se ele vai no fisioterapeuta, se ele vai no fonoaudiólogo, são áreas complementares. Sim, Cada um tem sua área de atuação e cada um vai fazer a sua parte dentro daquele tratamento inteiro do paciente. Nesse exemplo que você falou aí da tontura postural perceptual persistente, eu acho que é um exemplo muito legal para a gente falar. Os critérios diagnósticos, qualquer não. Tanto o fisioterapeuta, quanto o médico, quanto o otorrino conseguem seguir isso. Então, os três podem dar o diagnóstico. Agora, por exemplo, a medicação, quem vai passar é o é médico. médico, somente o médico. Os exercícios de reabilitação de acordo com a tontura vai ser o fisioterapeuta. Sim, E trabalhar o emocional vai ser o psicólogo.
Então, nenhum substitui o outro, gente. É Não. realmente uma equipe mesmo, e uma equipe que se comunica e se completa. Interessante isso aí que, olha, por mais eficaz que seja a fisioterapia vestibular, a medicina, por exemplo, se ele faltar a terapia comportamental, Isso. vai faltar. É como se eu falasse o seguinte: olha, seu carro agora tem que andar. O motorista tá Uhum. bom, a gasolina tá boa, o motor tá bom. 3 pneus seu tá 33 libras e o outro tá 22. Não vai dar certo. A gente vai ter a Não vai definição dar errada, certo. entendeu? Então, assim, é importante porque essa tríade de informação, tríade profissional, é o que vai dar realmente caminho para o paciente sair daquilo ali. Porque é o que a gente falou, esse paciente na tontura perceptual, ele pode estar mergulhado nesse mal, nesse sofrimento, há muito tempo. E olha, eu vou te falar, eu pego paciente muitas vezes aqui que está sofrendo isso há 10 anos, há É. X anos, né? Comum na prática clínica nossa, né? E aquele paciente que nunca teve aquele processo de avaliação, de instrução para o seu tratamento, né? Que é o Esse os gatilhos. paciente, desculpa, essa paciente que eu falei do início da pandemia, ela me chamou muita atenção porque ela tinha, não sei, uns 20 anos, assim, de doença. E ela tinha tantas limitações na vida dela, do tipo assim, ela não usava óculos multifocal, porque alguém falou com ela que quem tinha labirintite não podia. Ela não comia doce porque alguém falou para ela que não podia. Ela só tomava café descafeinado porque alguém falou com ela que fazia mal. Aí ela parou de dirigir por causa disso. Ela parou de fazer caminhadas por causa disso. Quando você vê, a vida inteira está girando ao redor da labirintite. E nem tudo é labirintite, né, Luiz? Pois é, olha só o que acontece. O paciente chega bem, o bom é a gente estar cercado de bons profissionais à nossa volta, seja da medicina, da fisioterapia. O paciente chega, por exemplo, a fazer uma aula de pilates, por exemplo. O Uhum. paciente chegou a fazer aquela aula de pilates, o fato de ter deitado na maca, tá? Se é um paciente com VPPB, por exemplo, aquilo ali é o suficiente para o paciente sintomatizar na hora. E muitas vezes o que acontece? Aí esse paciente recorre à medicina. E aí o que esse paciente é orientado? Olha, não vai fazer pilates porque pilates não é bom. O que o Pelo paciente amor de faz? Deus. É, pelo amor de Deus. Foge, não vai nunca mais. Pois é, nunca mais. Aí o que acontece? Só que é aquela questão de olhar pouco, não entendendo todo, né? Às vezes é um paciente que Uhum. realmente precisa de pilates, mas por conta dessa informação que não foi bem explicado, olha, agora, qual que é o momento seu, né? Tu tem seu momento. E o que aconteceu lá no Pilates? Olha, o fato de você ter colocado a cabeça assim é que desencadeou a alteração, porque você está nesse quadro, foi o Pilates que causou. Você entende? Essa Uhum. falta de explicação, muitas vezes, deixa o paciente emocionalmente É. preso, né? E é o que vai Uhum. desencadear, é o que a gente fala sempre, que vai desencadear processos futuros crônicos. Então, o explicar ao paciente o que está acontecendo, isso é muito importante. E tem gente, por exemplo, chegou um paciente aqui que fez uma drenagem linfática com um fisioterapeuta, né? E o histórico dela falou assim, olha, foi a drenagem linfática que causou essa tontura em você. Drenagem linfática Uhum. não nunca. O que causou a tontura foi o quê? Era uma VPPB. Foi o fato dela ficar na maca deitada ali, É. ela descreveu que ela fez um movimento assim, tudo rodou. Então a Uhum. drenagem linfática não tem nada de contraindicado para uma tontura, né? O É. Pilates não tem contraindicado para uma tontura, né? Então, o Uhum. caso é a gente entender qual que é, o que o paciente está descrevendo para nós, né? Isso que é interessante. Você falou uma coisa muito legal também. Eu já tive vários pacientes que falaram que passaram mal ou no dentista ou no cabeleireiro, É porque isso são aí. posições da cabeça muito ruins. E aí, o que que o paciente entende, gente? O paciente, né, ele é leigo, ele não é médico, ele é qualquer outra área. Ele entende assim, que na hora que eu vou no dentista, eu tenho tontura. Então, o meu problema é com o dentista, e nunca mais eu vou no dentista. Eu prefiro perder o meu dente do que, do Palavra que ter definida. tontura. Palavra que define isso. Pânico. O paciente passa a ter pânico. Ou seja, Isso, esse medo gera o aspecto emocional, né? isso. E aí, esse aspecto emocional, o que as pessoas falam? Luiz, o estresse gera labirintite? Nunca, né? O paciente que ele tem uma adaptação, né? Aí vou falar um pouco mais científico. O paciente que fez uma adaptação labiríntica ali, quem está buscando adaptar? O sistema reticular, tá? São células que estão no sistema nervoso central.
Só que se esse paciente está adaptado, vamos supor que tem que funcionar 100% o labirinto, está funcionando 60-60%, essa adaptação é feita pelo próprio sistema. Se esse paciente tem um estresse, o estresse acontece o quê? É um gatilho que libera substância química em cima dessas células que estão tentando adaptar. É um formato de explicar ao paciente mais fácil. E aí, essa célula está tentando adaptar e equilibrar, o paciente vai sentir desconforto ali. Entendeu? Por quê? Mas o estresse gera uma labirintite? Não. O paciente já era adaptado, que precisava de fazer um processo de restabelecer melhor esse paciente. Qualquer sintomas emocional vai desencadear uma tontura por consequente, né? Então, são coisas assim que às vezes o paciente fica preso dentro dessa falta de informação, né? Uhum. E a tontura realmente desencadeia, ela tem um componente emocional muito importante. Quem já viu uma crise de tontura realmente vê que o paciente acha que vai morrer mesmo. Então, é uma carga emocional importante, e se a gente passar isso por anos e anos e anos, vai entrando na vida do paciente e gerando pânico, e gerando sintomas até psiquiátricos mesmo. Você falou muito bem. Zumbido. Não sei se dá tempo do zumbido, a gente faz zumbido. Zumbido é um gatilho nesse sentido, né? Muitas vezes. Zumbido a gente sabe que ele é multifatorial, né? Cientificamente a gente sabe que é um paciente que já teve uma lesão realmente no ouvido, mas essa informação do zumbido não chegou lá em cima no córtex, né? Córtex motor. Precisa do tálamo estar ali como um porteiro fala assim, ó, pode subir, não pode. Só que se esse paciente tem um gatilho emocional e com zumbido que não chegou lá em cima, esse gatilho emocional pode potencializar chegar, né? Uhum. Então, aí a gente vai... Eu estou falando um pouco mais científico aqui, mas você me corta aí para se o pessoal também quiser deixar alguma pergunta aí. Mas só para a gente entender. Resumindo, Mas é importante para quê? Para que o paciente mesmo... quanto mais cientificamente o paciente entende, é mais libertador, né? Por sim, mais que a gente explique de uma forma simples para ele, né? Mas é mais fácil de libertador, entender. fácil de entender. Então, para a gente entender a tontura e o zumbido, por exemplo, existem caminhos que vão ser atingidos. E a gente sabe trilhar esses caminhos, né? Uma das questões que a gente fala, somatosensorial, que seria umas etiologias do zumbido, né? Seria toda aderência facial, alterações da articulação do tempo mandibular. Gaze Vocat, que seria uma informação visual hoje, que vai ter informação, que é alteração para o zumbido. Então, várias coisas que poderia Uhum. falar sobre isso e vários processos para tratamento também, né? Quando a gente vai dizer sobre o zumbido. Realmente o estresse ele tira a pessoa dos processos normais que ela faz para se manter em equilíbrio, ou se manter sem zumbido, para se manter estável, né? Vamos falar assim. Então ele pode ser um desencadeador, mas Sim, causa realmente é uma outra história, né? é uma outra história. Luiz, eu ficaria aqui com você 3 anos conversando, mas a gente já deu mais ou menos o nosso tempo de live, já Pois estamos é. aí 1 hora e 2 minutos. Eu quero te agradecer muito, você é uma pessoa que fala muito bem e você realmente é uma pessoa que trabalha muito bem com essa área. E me deixo aí à disposição para você, para os pacientes, para todo mundo que escutou essa live até o final. Digo também que essa live vai ficar gravada no meu perfil, depois você vai compartilhar lá no seu, e precisando a gente está aqui. Tá, Joia? Eu quero fazer uma foto aqui antes e agradecer pela oportunidade de a gente estar podendo falar um pouco desse tema, tá? Vi muitas pessoas falar e dá vontade de cumprimentando cada um, mas eu já vi que muitas vezes eu me perco em relação a isso, tá? Eu vou Muito cumprimentando, tem conhecido, muitos amigos de pacientes. faculdade, tem aí pacientes, né? A Marcela tá aí, várias pessoas. Se eu fosse ficar citando muita gente aqui. Agradeço aí pela oportunidade de vocês estar ouvindo a gente também. E a gente está aqui para isso, né? Eu acho que existe uma motivação, tanto profissional, mas uma motivação interna. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia vestibular numa cidade de quase 700 mil habitantes, não tinha ninguém. E para eu convencer que a minha terapêutica ela tinha uma eficácia para o paciente, eu tive que lutar muito tempo para isso, né? Para até eu me Uhum. reportar em mercado, para eu poder isso. E os pacientes entender que realmente fazia bem, que o tratamento era por ali, que o caminho era por ali, e até os profissionais de outras áreas, né? Então, ó, eu fico muito feliz de poder aqui na minha cidade, né? E também em outras cidades circunvizinhas aqui, que vem gente que está com a gente, poder estar falando, isso aí que eu sei que tem uma dimensão muito grande que vai atingir, poder estar falando sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado, tá? E valeu sempre
essa comunhão aí de informação para a gente poder tratar os nossos pacientes. Vou fazer uma foto aqui para a gente Vamos poder lá. postar no. Aí, show. Obrigado, tá, Kelly? Pronto. Eu que agradeço. Boa noite para todos. Pessoal, a gente está aí à disposição, só entrar em contato com a gente. Tá Tá bom. joia? Beijão. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.